Amém. Então, mais uma vez, né, Shalom Adonai Roxo, né, Shabbat Shalom a todos os irmãos. Então, neste Shabbat, 2 de outubro, né, eu quero convidar os irmãos para uma mensagem relativo ao segundo ai do Apocalipse, né? Eu quero convidar os irmãos para uma leitura no livro do Apocalipse, capítulo 16, versos 12 a 14, que diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a sapos, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a guerra, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, verso 12 a 14. Então, meus irmãos, é o que nós estamos vendo hoje, né? Ensaios de guerra, rumores de guerra, enfim. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 18. Então, meus irmãos, esse assunto que nós vamos falar do segundo ai, o primeiro ai nós já vimos que se trata da pandemia. Agora o segundo ai é o que vem após a pandemia, ou seja, o que eu quero falar aqui, o lado obscuro da pandemia, ou seja, é o que está registrado no livro do profeta Yeshayahu, né? Isaías capítulo 29 e versículo 17, diz assim: eis que eu vos enviarei a espada, a fome e a peste. Isaías 29, 17. A espada, a fome e a peste. Os 3 espíritos imundos. A espada, a fome e a peste. E sai a congregar os reis da terra para convocar para a guerra. Então o que nós vemos aí, treinamento militar. Hoje, todo dia que você vê, entra no YouTube, entra na internet, você vai lá, ou na televisão, você liga, você vê falar, porque foi lançado lá foguete, não sei, o coreano lá tá fazendo treinamento, estão fazendo treinamento militar entre os russos e não sei mais quem, a China e os russos fazendo exercício militar para exibição de força, enfim, e está aquela ameaça de guerra constante entre Rússia, China e Estados Unidos.
Rússia, China e Estados Unidos. Mais uma vez, né? Os 3 espíritos imundos do Apocalipse. Os espíritos de sapo, que saem provocando, enchendo o mundo de espírito de guerra, né? Então, portanto, meus amados irmãos, eis aí o lado obscuro da pandemia, que é a guerra e a fome. Então o primeiro ai já passou, eis aí o segundo ai. Agora nós vemos outro assunto aqui também muito importante que nós vamos falar, que é sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra e as anomalias magnéticas. Então vamos falar agora do segundo ai. Vamos falar sobre as anomalias do campo magnético da Terra e a inversão dos polos. O que é isso? Qual a causa disso? Não é a primeira vez que nós vamos falar sobre isso. O derretimento do gelo dos polos do Ártico e da Antártica e da Antártida, dos polos, e coisas absurdas que estão descobrindo agora, que nunca tinha visto falar, nunca tinha ouvido falar, ninguém tinha ouvido falar, de coisas absurdas que está sendo descoberto milhares de metros abaixo do gelo. Segredos terríveis e tenebrosos. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, né, de uma coisa, porque o gelo derreteu e aí então ficou ali. Aí descobriram uma caverna enorme que foi o ponto mais profundo da Terra. E aí lá fala de um segredo enorme sendo descoberto ali. E aí fala que talvez isso tenha a ver com a motivação da inversão dos polos e das anomalias magnéticas, né? Então isso tem a ver com o toque da sexta trombeta e a libertação dos 4 ventos. Da última vez que esses ventos foram soltos, olha só, não é a primeira vez que esses ventos são soltos, esses 4 ventos. Da última vez que esses ventos foram soltos, tivemos um terrível dilúvio. E isso está descrito nas escrituras, o que aconteceu, né? Que foram abertas as comportas do céu e também foram abertas as portas do abismo. E a água subiu do abismo e a água desceu do céu. E isso causou um terrível dilúvio, né? Então a soltura dos 4 ventos ocasiona erupções vulcânicas, furacões, tornados, terremotos, tsunamis, mudanças abruptas de temperaturas, muito frio ou muito calor, frio extremo, calor extremo, elevação do nível dos oceanos. Com isso acontecendo, o Eterno já nos tem revelado que nada ficará em seu lugar. Nada ficará em seu lugar. Tudo será movido dos seus lugares e a terra cambaleará como um ébrio. Isso também é profecia, está escrito no livro do profeta Isaías. Vamos ler mais uma vez aqui outro trecho do profeta Isaías. Isaías 24, verso 18. 24, 18 a 21. O que fugir para escapar do terror, cairá na fossa. E o que se livrar da fossa, será preso no laço. Porque as comportas do alto abrir-se-ão e os fundamentos da terra serão abalados. Olha mais uma vez aqui, os 4 ventos faz o quê? Abre as comportas do céu e abre também o poço do abismo. O poço do abismo foi aberto e saíram gafanhotos, que todos sabem que é o coronavírus que saiu aí tumultuando a terra, né? A terra é feita em pedaços, estala, fende-se e é sacudida, cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Os seus crimes pesam sobre ela e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Isaías 24, 14 a 21. Então, meus irmãos, olha só, o que fugir para escapar do terror, cairá na fossa, e o que escapar da fossa será preso pelo laço.
Então, mais uma vez aqui os 3 espíritos imundos, presta atenção, os 3. Aqui fala o terror, a fossa e o laço. Mais uma vez aqui os 3. Os três sapos, os 3 espíritos imundos, que são espalhados pelo mundo para causar o terror, a fome e a miséria. Todo dia nós estamos vendo aí, erupções vulcânicas, furacões, tempestade de areia, de terra, agora assolando o estado de São Paulo, várias cidades, agora também no Mato Grosso, e está chegando perto, e já estão falando que essas tempestades de areia, de terra, vai chegar também na região norte. Se chegar na região norte, provavelmente Rondônia está no roteiro. Então, olha, meus irmãos, terremotos, furacões e tornados que nunca haviam aparecido por aqui pelo Brasil, pelo menos com a intensidade e frequência com que agora estão ocorrendo, se torna fato corriqueiro. De repente, isso se torna real. Isso é a guerra, meus irmãos, é aquela grande guerra que se iniciou no céu e continua o seu andamento aqui na terra. E com o derretimento do gelo, muitos demônios que estavam presos nas regiões norte, porque quando foi lá diz que foram fazer sua moradia lá nos montes do norte, eles estão sendo soltos, porque diz que seriam soltos esses anjos, esses demônios, escaparam do poço do abismo e estão por aí alvoroçando meio mundo de coisas. Então, a verdade é essa, meus irmãos, que algo muito mais terrível e sinistro do que essa pandemia, que a pandemia, aliás, até está aliviando agora um pouco, mas algo muito mais terrível do que essa pandemia é o que vem por aí, e está mais perto do que se possa imaginar. E não adianta os reis da terra construírem abrigos subterrâneos, porque diz que os reis vão fugir para se esconder nas cavernas da terra. Não adianta procurar esconder em abrigos subterrâneos, e nem tentar se esconder, porque é chegada a ira de Deus e não tem para onde fugir. Esse é o segundo ai, a 6ª praga, a 6ª trombeta. Então é isso, meus irmãos, que eu queria deixar. Que o nome de nosso Adonai, Roxo HaMashiach, seja louvado. Shalom, shalom.